E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bem? Voltando aqui na quarta-feira à noite para gravar um vídeo falando do Flamengo e Fluminense, que hoje é o principal clássico do futebol do Rio de Janeiro, né? A gente vê pela rivalidade, a intensidade da chegada dos jogadores em cada lance, né? Que é necessário vencer, né? Os caras se sentem na obrigação. É diferente dos jogos contra os outros clubes do Rio, né? As equipes entraram em campo com a seguinte situação: o Flamengo com empate seria campeão da Taça Guanabara, o Fluminense precisava ganhar o jogo. E em termos de escalação, o Flamengo que tinha maior número de alterações, né, em relação ao último jogo. Everton Ribeiro no banco, o Pedro de novo no banco, né? Num jogo, na verdade, no banco de novo, na última partida contra o Vasco, nem pro banco ele tinha ido, né? E o Flamengo entrou com três zagueiros, né? Entrou com esquema de três zagueiros, entrou com o Cebolinha de titular, entrou com um jogador no meio, Igor alguma coisa, que eu confesso para vocês que não vi jogar pelo Flamengo anteriormente. Então, algumas mudanças significativas no time em relação ao que enfrentou o Vasco, né? E o jogo começou mais brigado do que jogado, na verdade, né? Logo no primeiro minuto, o Gabigol tomou um cartão amarelo por chutar a bola em cima do André, do Fluminense. E o juiz poderia tranquilamente ter dado mais cartões amarelos nos primeiros 10 minutos, tá? O jogo teve algumas chegadas bem duras que o juiz simplesmente ignorou. Acho que para tentar não se complicar. Não adiantou, ele acabou se complicando no segundo tempo. Mas enfim. O jogo foi melhorar um pouquinho tecnicamente a partir do primeiro gol, né? A jogadaça do Cebolinha. Lembrando dos melhores momentos dele pelo Grêmio, né? Ele corta vários jogadores do Fluminense da esquerda para o centro da área e finaliza com força no canto esquerdo do Fábio. Uma jogadaça do jogador do Flamengo, que é um cara que a gente tinha uma expectativa muito grande desde que ele voltou para o futebol brasileiro e ele não correspondeu, né? Hoje o Cebolinha fez a diferença pelo Flamengo, na minha opinião, foi o melhor jogador do time, tá? Em seguida, depois desse lance, né, a gente teve ainda algumas finalizações do Germancano, que foi o melhor jogador do Fluminense na partida. Mas no primeiro tempo, achei o Flamengo mais eficiente na pressão. Na pressão no saída de bola do Flamengo funcionou melhor. O Flamengo com a bola foi mais criativo. Então, no geral, o primeiro tempo do Flamengo foi melhor. Vale ressaltar também que teve uma falta, né, no segundo gol do Flamengo, foi marcado pelo Gabigol. O juiz foi no VAR, revisou e deu falta em cima do André, jogador fluminense. A questão é, o juiz tinha visão do lance e na hora ele não deu a falta, né? Teve que o VAR intervir e o juiz ir na cabine para ver, sendo que ele tinha visão total do lance. Esse tipo de coisa que mostra um árbitro fraco, realmente muito fraco pro jogo, né? Esse Graziano aí acho que não apita mais nesse campeonato carioca. Depois, o segundo tempo já começa de uma maneira diferente. O Fluminense consegue encaixar melhor o seu jogo, consegue trabalhar um pouquinho mais a bola, mas o jogo cai muito em intensidade, tá? Em relação ao que foi na primeira etapa. Logo no começo do segundo tempo, o Cano consegue empatar o jogo, né? 1-1. É impressionante a capacidade desse argentino de fazer gols. Ele chuta mesmo, finaliza pra caramba e tem um aproveitamento razoável, mas pela quantidade de vezes que ele bate em gol, é impressionante a capacidade do Germancano de ser um artilheiro, né? É incrível. Depois do gol do Cano, o jogo continuou se desenrolando com um ritmo muito baixo, tá? E uma das duas equipes conseguiu grandes chances de gol mesmo. No minuto 18, o Flamengo faz várias mudanças, entre elas a saída do Gabigol e o Vitor Pereira pela primeira vez ele ouve os gritos de burro, né? A torcida do Flamengo chamando de burro. Que ele tirou a Rascaeta e o Gabigol na mesma leva, né? E a saída do Gabigol é injustificável, né? Para um time que já estava sem o Pedro e já ia perder outra referência técnica no Arrascaeta, o cara tira o Gabigol também.
A torcida simplesmente foi a loucura, a torcida do Flamengo. E nesse caso a torcida estava certa, tá? Porque as alterações também do Vitor não surtiram efeito, né? O jogo continuou com pouca criatividade, muita marcação. Aos 31 minutos o Vitor resolve colocar o Everton Ribeiro. Finalmente ele resolve colocar o Everton Ribeiro. E aí vai uma questão de inteligência do técnico, né? O Vitor, ele sabe que ele tá pressionado. Como que ele tira o Gabigol, deixa o Everton no banco, tira o Arrascaeta, sabe? É falta de inteligência às vezes do treinador, porque o cara tá pressionado, meu, deixa os medalhões no campo. Se eles perderem, a culpa é deles também, entendeu? A culpa não é tua. Mas aí faltou o instinto de autopreservação. Simplesmente ele demorou para pôr o Everton Ribeiro. Não que o Flamengo tenha melhorado muito depois da entrada do meio-campista. O Ganso saiu em seguida no minuto 33. E o gol do Fluminense, o segundo gol, saiu aos 39 numa falha bizarra da defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo já tinha falhado bizarramente contra o Vasco, né? Fazer um pênalti na última partida também. A bola ficou viva dentro da área e o jogador do Flamengo fez pênalti. Desta vez, cobrança de falta, a bola fica viva dentro da área, o Cano bate de volta. Ou seja, a bola fica passeando de um lado a outro da área até a conclusão do jogador fluminense. E o VAR ficou vários minutos olhando, não se sabe o que, porque o lance foi nitidamente legal. E o Fluminense virou o jogo. Não estava jogando grande coisa o Fluminense, tá? Vou ser bem sincero, acho que o empate estava de bom tamanho pelo que foi o jogo. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, não por muito, um pouco melhor. O Fluminense talvez um pouquinho melhor no segundo tempo. Mas não... Enfim, a questão da falha defensiva foi crucial. O Flamengo conseguiu tomar o segundo gol. Uma equipe que está tão pressionada, né, como a equipe do Flamengo nesse início de temporada, chega a ser inacreditável tomar esse gol no finzinho do segundo tempo. E aos 43 minutos acontece o tumulto, né? O Gerson faz uma falta no jogador do Flu. Acontece um tumulto, né? Aquele negócio, empurra para lá, empurra para cá. O Felipe Melo, coitado, tinha acabado de entrar no jogo pelo time do Fluminense, é expulso pelo árbitro simplesmente porque ele é o Felipe Melo. Essa é a única explicação, né? Porque ele só empurrou uns caras ali, entendeu? Não agrediu ninguém. Enfim, o árbitro olhou pra ele e falou: é você mesmo porque você tem histórico de bandidagem no campo, eu vou te expulsar. Enfim, o árbitro ali, ele perde totalmente o jogo, né? As comissões comissões técnicas mandando nele, basicamente, né? Reclamando efusivamente a cada lance, especialmente a comissão do Flamengo, mas não só. E o jogo se arrasta até o final, com a última chance do Flamengo no jogo uma falta que o Cebolinha bate, o Fábio faz uma grande defesa. E o jogo termina 2-1, Fluminense campeão da Taça Guanabara e tem a vantagem de decidir em casa até a final do campeonato, né? Caso ela chegue, é o líder do quadrangular. Fluminense em primeiro, Flamengo em segundo. E o Volta Redonda tem que esperar o jogo do Vasco, né? Pra ver se classifica em terceiro ou quarto. Porque o Botafogo não foi capaz de pontuar contra a Portuguesa. A conclusão é a seguinte: o Flamengo continua super pressionado. O Flamengo fez um primeiro tempo razoável, mas vai entrar no mata-mata daquele jeito, né? A pressão da torcida em cima do Vitor Pereira, e com razão, porque ele não consegue fazer o time jogar. Ele tira o Gabigol do jogo, ele demora para botar o Everton Ribeiro, então tá muito difícil para quem defende o Vitor Pereira. Do lado do Fluminense, cara, empolgação lá em cima. O time nem jogou pra tanto, mas crucial, né? Ter a vantagem do mando e a moral lá em cima, né? E hoje, se tiver um confronto no mata-mata entre Flamengo e Fluminense, depois do histórico que a gente tá vendo dessas equipes desde o ano passado, o Fluminense é favorito
ao título carioca neste momento, tá? Pelo que joga e pela vantagem psicológica que tem contra o Flamengo ultimamente nos enfrentamentos, o Fluminense é o time a ser batido nesse mata-mata do Carioca. Valeu, pessoal, o vídeo até ficou um pouquinho longo. Era isso. Próximo grande evento esportivo a gente está de volta. Obrigado.